Oi Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero conversar um pouquinho se você já está decidido a mudar para Portugal, se você pensa, tem planos de vir a Portugal algum dia para morar, para residir, a gente tem que conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Então roda a vinheta e me acompanha em mais essa aventura. Para você que está chegando aqui agora no canal, seja bem-vindo. Para você que já é um cliente antigo, muito obrigado por continuar assistindo os vídeos. Eu me chamo Thiago, moro aqui em Braga, no norte de Portugal, e esse canal tem um foco em viagens, em como você pode economizar fazendo os seus roteiros de viagem pelo mundo e agora também contando um pouquinho das experiências morando aqui em Portugal. Então já não deixa de se inscrever para acompanhar todas as novidades aqui do canal. E se Portugal passou pela sua cabeça, se você clicou nesse vídeo, com certeza Portugal é um grande concorrente, digamos, na sua busca de morar fora do Brasil, de morar no exterior. Claro, Portugal tem alguns facilitadores, digamos assim, nesse processo de regularização para você ficar de forma legal, tanto trabalhando, estudando, residindo aqui. Então, é sim um grande achado, digamos assim, para os brasileiros que pensam em morar em outro país. E claro, como todos os países, tem pontos extremamente positivos e alguns que são pontos que a gente precisa conversar e colocá-los na mesa, já que a sua decisão é vir morar aqui em Portugal. Eu trouxe aqui nesse vídeo alguns dados que são interessantes para a gente conversar e que podem te ajudar a tomar a decisão de vir ou não morar para Portugal, ou considerar ele como uma boa opção. Hoje, no ranking, Portugal é o quarto país mais seguro do mundo. É uma informação bastante relevante, muito utilizada na mídia, principalmente, como um ponto positivo, e obviamente que é, porque fica atrás apenas de países como a Islândia, a Nova Zelândia e a Dinamarca. Ou seja, países que têm uma qualidade de vida enorme, muito considerável. Claro, são vários fatores que corroboram para que esse número, para que essa posição no ranking seja conferida a Portugal. Para vocês terem uma ideia, apenas para efeito de comparação, o Brasil hoje está na posição de número 128, de um total de 163 países, sendo o último deles o Afeganistão e o primeiro a Islândia, como já comentei aqui. Então é obviamente um grande ponto se você, na sua cidade que mora aí no Brasil, não tem esse sentido de segurança tão considerável. E aqui em Portugal a gente sente de uma maneira um pouco diferente, né? Obviamente existem assaltos, existem furtos, existem, todos os tipos de crime, basicamente, que existem nos outros países, porém com uma incidência muito menor. O que, claro, coloca Portugal nessa posição de quarto país mais seguro do mundo. Então, é um ponto que você precisa considerar. Outra questão aqui bastante interessante e importante para você considerar na sua vinda para Portugal é a questão do salário. É a questão de quanto você vai ganhar trabalhando aqui em Portugal. Agora, para 2022, foi aprovado o aumento do salário mínimo para 705 euros. Atualmente, em 2021, ele é de 665 euros. Então teve aí um aumento, vai ter na verdade um aumento para o próximo ano, para 2022, e é algo que você precisa considerar se você não trabalha em algumas áreas como a TI, por exemplo, que tem salários maiores e que normalmente as pessoas já vêm com toda essa negociação feita do Brasil aqui para Portugal. Se você vem em busca de um emprego, muito provável é essa faixa salarial que você vai encontrar em boa parte dos serviços ofertados por aqui. A União Europeia, eu vou deixar até o link aqui na descrição, tem alguns dados referentes a esses salários. Da União Europeia nós temos a Bulgária com 332 euros, que é o menor salário mínimo, e tem Luxemburgo com 2.202, então tem uma diferença super considerável aí entre o primeiro e o último colocado, digamos assim. Porém, a gente nunca pode confundir poder de compra com salário. São coisas bem diferentes, porque tem todo um custo de vida envolvido nisso. O custo de vida que você vai ter, por exemplo, em Luxemburgo com maior salário mínimo e na Bulgária com menor, está longe de ser o mesmo. Assim como Portugal se enquadra nisso. Pelo custo de vida que se tem aqui, dependendo da região que você mora, ganhando esse salário mínimo, as coisas podem se equiparar. Óbvio que você precisa colocar tudo isso muito bem na balança.
Para te ajudar, eu já fiz um vídeo contando a nossa experiência aqui, do nosso custo mensal, o custo aproximado mensal, vai estar aqui passando em cima no card para você. Você pode ter uma noção de quanto custa o custo de vida, é ótimo, né? Mas quanto você gastaria para 2 pessoas morando aqui em Braga, em Portugal. E essa questão do salário já traz a gente para um próximo ponto, que é um tema que eu não diria que é polêmico, porque eu acho que a polêmica é você que faz na sua cabeça, né? A gente que pensa dessa forma. Mas é que Portugal, eu tenho a minha visão de que não é um país para você enriquecer. É um país para você ter qualidade de vida, que são coisas diferentes. Aquele sonho americano, aquela vontade que alguns brasileiros tinham antigamente, alguns podem ter até hoje em dia, de sair do país para fazer dinheiro, ainda existe, óbvio, mas em outros países, né? Aqui em Portugal eu não diria que é o país para isso. Aqui você vem para trabalhar, para ter uma qualidade de vida com um custo considerável. O seu dinheiro, como eu sempre comento com as pessoas, ele rende mais pela questão do custo de vida, do retorno dos impostos, enfim, uma série de fatores que colabora para isso. Outra questão super importante, já que a gente está falando de dinheiro, vamos falar de trabalho, que é o que a gente precisa para ganhar ele. A gente tem que estar com a mente extremamente aberta e super positivo para trabalhar. Se você já não vem, como eu comentei, com um trabalho fechado lá do Brasil, você tem que vir com a mente aberta para mudar de área, mudar de horários, não trabalhar nos horários habituais, por vezes trabalhar finais de semana, coisas que às vezes as pessoas elas não estão habituadas a fazer isso no Brasil, porque vem de uma outra realidade e está tudo bem, mas elas precisam deixar a mente aberta para isso, para outras possibilidades e não ter aquelas regalias todas que normalmente algumas empresas no Brasil para a gente oferecem. Então, um outro ponto que você precisa, se você deseja morar em Portugal e não vem com um trabalho, você tem que ter a mente aberta para isso. Um ponto que eu acho fundamental em toda mudança, e eu sempre vou comentar, é o planejamento. Não adianta você querer sair do Brasil, reunir algum dinheiro para isso, que você acredita que dá certo, mas não calcular absolutamente nada. Já fiz também um vídeo que vai estar passando aqui em cima, falando quanto de dinheiro você precisa levar. Por quê? Não existe quantidade mínima, não existe quantidade máxima, existe a quantidade ideal que você precisa para suas necessidades, para o seu grupo familiar, se for só você, uma pessoa sozinha também. Então é você que precisa fazer esse cálculo. Sem um planejamento da mudança, não apenas o dinheiro, que também é super importante, sem um planejamento eu não indico ninguém a mudar nem de bairro, nem de cidade, nem de pro outro lado da rua. Porque se você não se planeja, todos os custos ou toda a burocracia que você precisa enfrentar, você por vezes pode se frustrar muito rápido. E se você está pensando em mudar de país, acredito eu que seja por um benefício, por algo melhor. Então, para você não se frustrar, o planejamento é extremamente necessário. Outra questão que a gente comenta muito também é que você precisa levar em consideração a burocracia. Sim, existe e a gente já sabe de onde herdou isso. Por quê? Mas a minha visão é a seguinte: a gente está nascendo num país novo, digamos assim, né? Você está vindo, você não é ninguém. Você está vindo para se registrar, você está vindo para fazer toda a sua documentação, para alugar ou para comprar um imóvel, um carro, conseguir um emprego, enfim. Você está vindo fazer a sua vida toda. E isso, de fato, exige uma burocracia, existe toda uma documentação que você precisa para fazer essas coisas. Logo, a gente acaba tendo essa visão de uma burocracia muito grande, porque a gente tem que fazer tudo de uma vez. Você tem que fazer o seu documento aqui, que é o NIF, você tem que fazer a segurança social, você tem que se cadastrar como utente, que seria por SNS, que é comparável ao nosso sistema único de saúde. Então você tem que fazer isso tudo de uma vez. Então o volume de burocracia a gente visualiza que seja muito maior. Por vezes é parecido com o do Brasil, por vezes funciona, por vezes não, enfim. Mas é uma coisa que você precisa ter em mente, porque nesse início todo mundo enfrenta muita burocracia, muito papel, muita carta chegando em casa, muito documento para assinar. Um outro ponto também bastante importante é: a gente vem para cá para viver e viajar é uma consequência. Isso você precisa ter em mente. Por quê? Por vezes o Instagram, essas redes sociais acabam não que iludindo, mas fazendo com que a gente tenha uma percepção de que tudo é muito mais fácil na Europa. E tudo é muita coisa, né? Nada também é muita coisa.
Então, você obviamente tem as facilidades de viajar, você pode conhecer cidades próximas, principalmente aqui em Portugal, que tem muita cidade bonita para se conhecer, que você não vai gastar tanto dinheiro com isso. Mas claro, para você viajar para países aqui da Europa mesmo, ou até mesmo para fora, falo mais da Europa porque é uma viagem mais barata, é barato, mas você precisa incluir isso no seu orçamento. E a maior parte do tempo você passa trabalhando, vivendo, né? O viajar é um adendo que você tem ali, é um final de semana, é um feriado prolongado, são algumas férias, então não é a maioria do tempo. Claro que você pode aproveitar de inúmeras outras formas. Portugal, por exemplo, tem lugares lindíssimos para você conhecer. Se você não tiver grana para viajar para fora, por exemplo, ou não conseguir se planejar num período muito curto, mas é preciso sempre pensar dessa forma. A gente está aqui para viver e o viajar é uma consequência. Tudo facilita porque existem passagens super baratas, mas viajar não é só passagem, viajar tem hospedagem, tem o custo de alimentação, tem as atrações, tem o deslocamento. Então você precisa sempre organizar isso dentro do seu planejamento familiar, dentro da sua planilhinha aí de custos para encaixar se é ou não possível fazer alguma viagem aqui pela Europa. E por fim, a única pessoa que pode dizer se é bom ou não é, se é o melhor ou não mudar para Portugal agora em 2022 é você, somente você. Como eu comentei da parte financeira, da parte de planejamento, só quem sabe da realidade, quem deve saber é você. Você que precisa se organizar e botar todos esses pontos que eu falei aqui numa listinha, anotar mesmo com um papelzinho, uma caneta, ou até mesmo num arquivo, enfim, e colocar isso tudo no papel para ver o que vale e o que não vale a pena. Se o saldo for positivo, ótimo, você já tem aí um país para planejar a sua mudança. Se não for tão positivo assim, existem inúmeros outros países para você se organizar. Óbvio, nós viemos pensando muito nisso e colocando isso tudo na balança por 2 anos, então foi uma coisa bem planejada e mesmo assim a gente enfrenta perrengue. Enfrentou, enfrenta e vai enfrentar muitos ainda, porque não é o país que a gente nasceu. Embora a gente esteja aqui totalmente legalizado, mas a gente sempre enfrenta uma ou outra burocracia que é natural e que eu acredito que você vai ter em qualquer lugar do mundo. Mas basta você planejar a sua mudança e ver se ela vale ou não a pena, e a chave é o momento para que você faça ela. O que te impulsiona a vir morar em Portugal? É isso que você precisa saber. Eu tenho aqui uma playlist que eu vou ter passando aqui para vocês também, que é de morando em Portugal. Então, as minhas experiências, os lugares que a gente já conheceu por aqui, um pouquinho da vida que pode te ajudar nesse planejamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, por favor, já deixa o seu like, porque viu o conteúdo gratuito até aqui que eu preparei. Os links dessas matérias, dos números que eu pesquisei aqui para vocês, vão estar na descrição do vídeo para vocês fazerem a consulta. Um beijão para você que assistiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.